Chiquinho, eu reparei em uma das suas entrevistas que tu te defines como um treinador que gosta de trabalhar a força do goleiro, mas a força potência, não a força hipertrofia. Defina para nós como é o estilo Chiquinho de treinador de goleiro. Procuro ser bastante detalhista, procuro trabalhar o dia a dia do goleiro. E um dos meus pensamentos é que o mestre dos treinamentos são os jogos. É dentro dos jogos que você vai saber o que você vai estar aperfeiçoando do seu goleiro. E quanto à relação do treinamento da potência, é uma coisa lógica. O goleiro, você espera que o seu goleiro seja o quê? Que seja rápido e ágil. Para um goleiro ganhar velocidade e agilidade, antes de tudo ele tem que ser forte. Ele vai ganhar força no trabalho de potência. Por que o trabalho de potência e não hipertrofia? Porque o trabalho de potência ele vai ficar mais veloz e mais ágil. E o trabalho de hipertrofia ele vai ficar forte, mas porém ele não vai perder a sua velocidade e a sua agilidade, porque ele vai ganhar muita massa muscular. E aí, consequentemente, ele perderá a velocidade e a agilidade. Hoje a internet possibilita que o goleiro acesse diversos treinamentos do mundo todo. Tu te inspiras em alguma escola estrangeira de goleiros? E eu já emendo, qual tu achas que é a melhor escola de goleiros no mundo hoje em dia? Eu acho o seguinte, a minha formação foi uma mescla, né? Eu tive a oportunidade no Vitória, numa época que o Vitória viajava muito para a Europa, então eu adquiri muito conhecimento do treinamento deles lá e consequentemente moldei ao nosso estilo de treinamento. Quanto à relação de melhor escola, eu tenho certeza que a melhor escola hoje é a escola brasileira. Haja vista os goleiros brasileiros que são exportados para fora e que volta e meia são sondados goleiros aqui brasileiros para jogarem em grandes clubes da Europa. Com um calendário sobrecarregado aqui no Brasil, eu queria saber que valências tu procura trabalhar no teu dia a dia aqui com os teus goleiros. Olha, a gente procura trabalhar muito fundamento técnico, muito trabalho de situação de jogo. E quando eu falei anteriormente as valências físicas que a gente procura trabalhar, basicamente o treinamento de goleiro é um treinamento de potência. E dentro do trabalho da potência você utiliza a ferramenta da musculação e as ferramentas no campo que te possibilite a você desenvolver esse treinamento. Bom, tu também és o treinador de goleiros da seleção brasileira. Eu queria saber qual é a diferença entre trabalhar lá na seleção por alguns dias, talvez algumas semanas, em comparação aqui no clube, que tem um ano todo, a temporada inteira para trabalhar com os teus goleiros. O que difere nessa preparação? O que difere é o conhecimento que você tem do seu atleta. E também tem a situação da seleção que você fica 2 ou 3 dias. Geralmente você pega o atleta que jogou no dia anterior e você tem que fazer a recuperação dele para que ele esteja apto para o jogo que está bem próximo. Ainda sobre a seleção brasileira, o treinador Mauro Menezes te consulta constantemente sobre quais goleiros convocar, ou essa é uma decisão mais dele que talvez não passe tanto por ti? Olha, é uma decisão mais do Mano, mas lógico que quando ele tem dúvidas, a gente senta, conversa. Mano é um cara muito aberto a diálogo e a gente vai trocando ideia. Quando ele tem alguma dúvida, ele me pergunta, mas com certeza as convocações de todos os jogadores passam por ele. Bom, contigo o Vitor chegou à seleção brasileira, até antes de tu ires para lá como treinador de goleiro. Quanto tu acha que um treinador de goleiro é responsável pela ascensão e também pelo declínio de uma performance de um goleiro no clube? Essa é uma pergunta que basicamente tem uma situação daquela entrega, né, e do conhecimento de ambos, do treinador de goleiro e do goleiro. Tem que ter esse entrosamento, essa sintonia, e para você poder colher frutos, pois o trabalho do goleiro, um preparador de goleiro, é um trabalho muito único. Eles estão mais tempo juntos do que qualquer outro profissional.
Então, se o goleiro não acredita no seu treinador de goleiro, se o treinador de goleiro não acredita no seu goleiro, você pode fazer o melhor treinamento do mundo, que esse treinamento não vai andar e não vai dar certo. Quais características tu acha fundamental num goleiro de hoje em dia? Primeiro, o seu equilíbrio emocional, porque o goleiro ele vive uma pressão constante e dentro do jogo ele é cobrado e ele vive situações emocionais muito grandes. Após ele tem que ter o dom dele, o dom natural. Essa história de que o treinador de goleiro é muito bom, vai fazer goleiro, não. Se o garoto jovem não tiver o dom de ser goleiro, não adianta, você vai trabalhar com ele 2, 3 horas todo dia, pela manhã, pela tarde, ele não vai conseguir evoluir. E aí, depois dessa passagem, ele tem que amar muito a profissão dele, que é uma profissão muito desgastante, muito sacrificante, fisicamente e psicologicamente também. E aí vem as falências físicas, ele ter força, principalmente a força de potência para ele ser veloz, ele ser rápido. E em cima desse treinamento de potência você trabalha o fundamento técnico dos goleiros. Eu queria falar agora sobre um tema polêmico, que é a questão da altura, né? Há poucos dias eu estive conversando com o Ale, que é um goleiro de 1,79 m, o Ale do Goiás, e depois com o Júlio César, o goleiro do Corinthians, que tem 1,85 m. Tu és daquela linha que pensa também que hoje em dia o goleiro tem que ter mais de 1,90 m, ou tu acredita que algumas exceções com talento podem ser trabalhadas abaixo dessa altura? Eu penso que o goleiro de alto rendimento, ele tem que ter um mínimo de altura entre 1,85 a 1,95. Agora, toda regra tem a sua exceção. Se o goleiro ele tem 1,78 ou 1,77 ou 1,79, mas que ele consegue superar essa limitação que ele tem da altura, ele vai jogar tranquilamente. Agora ele vai, hoje, como o esporte é uma cobrança muito intensa, ele vai ter que superar muitos obstáculos para poder chegar a ser um goleiro de alto rendimento. Entrando um pouco mais na questão técnica, uma das principais dificuldades nos dias de hoje é a oscilação dessas bolas, como hoje em dia. Que tipo de trabalho técnico tu faz aqui para preparar o goleiro justamente com essa variação de direção da bola? Primeiro, o goleiro tem que estar com equilíbrio emocional em dia, porque ele não pode tomar uma decisão antes da bola tomar a sua direção. E você tem que se adaptar com o treinamento de chute a média e longa distância. Às vezes você tem dentro da sua equipe um jogador que chuta bem nessa situação de média e longa distância, você pede, ou o próprio treinador de goleiro, ele trabalha essa situação. Eu tenho essa facilidade de chutar com força de média e longa distância, então a gente trabalha a depender da bola. Bom, outra técnica que mudou bastante, principalmente nos últimos anos, é a questão do jogo com os pés. Que importância tu dá essa técnica no teu planejamento semanal com os teus goleiros? Isso aqui é uma resposta que eu dei anteriormente. O mestre do treino são os jogos. Você vai analisar nos jogos se os goleiros que você trabalha, ele tem dificuldade de trabalhar com os pés, aí dentro da semana você dá uma ênfase maior a esse tipo de treinamento. Mas normalmente numa semana longa, sempre se trabalha com os pés, ou numa brincadeira de bobinho, ou numa brincadeira de salão, ou depois no aquecimento você procura trabalhar a recepção e a reposição com os pés. Ao término do treinamento você também dá para você trabalhar mais um pouco também. Bom, tem agora uma pergunta bem específica, que é a questão do giro após a queda no chão. Muitos treinadores preferem o giro, que acreditam que dessa forma o goleiro seja mais ágil. Os treinadores acham que não, que o giro acaba fazendo com que o goleiro perca o ângulo na hora da queda. Qual a tua opinião sobre esse tema? Não, eu aqui no Grêmio, em todos os clubes que eu trabalhei, eu procuro trabalhar bem essas duas situações. Deixa eu esclarecer, eu não acho uma situação do giro errada, nem a situação de levantar sem o giro errada também. Eu acho que dá para você colocar dentro do seu treinamento diário todas as duas situações. Deixa eu explicar por quê. Quando você se levanta sem o giro, você
coloca no seu goleiro, você consegue tirar do goleiro o vício dele ficar caindo para trás. Então sem o giro ele começa a trabalhar mais a diagonal da bola. Já com o giro tem a parte da velocidade, que o goleiro realizando o giro, ele consegue se deslocar do lado A para o lado B mais rápido. Bom, ano passado o Vitor, o teu goleiro aqui no Grêmio, foi o maior pegador de pênaltis no Campeonato Brasileiro. Além da pesquisa do CDD, que é o Departamento de Análise de Dados de Jogos aqui no Grêmio, que outro tipo de orientação tu passou para ele para ser tão efetivo assim? Não, na verdade isso aí vai com os anos e vai muito do estado emocional do atleta. Porque a penalidade, na verdade, é uma guerra de nervos entre o cobrador e o pegador de pênalti, no caso o goleiro. Então, às vezes o cobrador dá um sinal que vai bater no canto direito ou bater no canto esquerdo, ou o goleiro dá o sinal que vai partir para o canto direito e o batedor bate no canto esquerdo. Então, a principal coisa que eu procuro passar para eles é eles estarem tranquilos, eles não saírem antes da cobrança da penalidade e se concentrar totalmente na cobrança da penalidade. A maior parte do treinamento é mais emocional, de ele controlar aquela ansiedade que é a saída bem antes para um canto direito ou esquerdo. Bom, para finalizar, Chiquinho, eu gostaria que tu passasse algumas dicas para os goleiros do guardametas.com, que são desde goleiros de categorias de base, que estão começando no futebol, passando por aqueles goleiros de final de semana, até mesmo a goleiros profissionais. Que tipo de dica tu passaria para eles? Primeiro que ele procure ter o mínimo de preparação para ele poder praticar o futebol, porque as contusões estão aí, são contusões às vezes graves. Isso aí eu estou falando com os goleiros de final de semana, que eles se preparem um pouco, façam um pouco de musculação, porque o choque é muito grande. E quanto ao resto, quanto aos goleiros amadores e profissionais, a principal dica é você fazer o que vocês gostam de fazer, que você faça com amor, com carinho, com dedicação, com o sacrifício que vai exigir dessa profissão. E a base de tudo, do trabalho do treinador de goleiro, no meu caso, e do goleiro, ele amar demais a sua profissão. Isso aí ele vai dar um grande passo para ele ser um profissional realizado e um profissional com sucesso. Bom, conversei aqui com o treinador de goleiros do Grêmio da Seleção Brasileira, Francisco Serzósimo, o Chiquinho. Chiquinho, muito obrigado pela participação e continue com a gente no guardametas.com. Obrigado, Fábio. Eu quero agradecer o convite que você me fez para dar essa entrevista, parabenizá-lo pelo esse site que você idealizou e realizou. E o básico de tudo é o que eu falei anteriormente, é o amor, né? O amor que você teve à sua profissão, que teve que ser interrompida, fez você criar esse site que com certeza ajuda muitos profissionais e que eu também às vezes acesso e me dá bastante informação. Valeu, obrigado. Gone by, I've just abused my